Nós, seres humanos, seres complexos, mas que diferem de outras espécies de animais por nossa incrível capacidade de criar, nos organizar e mudar o ambiente à nossa volta. No decorrer da história, inventamos, criamos e aplicamos em nosso dia a dia novas formas de interagir, gerar novas demandas e alterar o ambiente ao nosso redor. Nossa forma de interagir com o ambiente também mudou nossa forma de interagir com o trabalho que exercemos em nosso planeta, nossas necessidades e a vida de todos que nos cercam. Essa série, disponível aqui no canal da SJ, quer mostrar para você o papel das invenções relacionadas à computação e como elas mudaram o mundo, nossa forma de se relacionar e mudaram nossa dinâmica de trabalho, criando um mundo essencialmente novo. Com a evolução da espécie humana, criamos novas formas de interagir em sociedade, nossa convivência e modo de viver foram mudando no decorrer dos anos. Nossas informações estiveram diretamente relacionadas com a forma que nós fomos desenvolvendo novas maneiras de nos comunicar, que surgiriam essencialmente através da fala. Conforme o tempo passou, novas formas de comunicação foram desenvolvidas através do surgimento de novas necessidades. O surgimento da comunicação na forma escrita se estabelece por volta de 3500 a.C., quando os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Desde então, utilizamos a escrita como forma de nos comunicar, assim como nos organizar em sociedade. A escrita veio junto com a necessidade, em determinado período, de armazenar informações para a posteridade. Dessa forma, por volta de 105 d.C., experimentos realizados na China com uma tela de pano no bambu e a aplicação de fibras fez com que a descoberta do papel revolucionasse o Império Chinês por quase 600 anos. Assim como influenciou toda a humanidade, já que a partir daquele momento surgiriam novas formas de armazenar informações. Nômades, pequenas tribos, comunidades, pequenas cidades, até as grandes metrópoles. A criação da escrita cuneiforme fez arqueólogos atualmente entenderem melhor sobre a cultura e a forma com que nossos antepassados se organizavam. A comunicação sob a forma escrita mudou a humanidade como um todo, criou novos mercados com o surgimento da imprensa e embasou mais nosso conhecimento na forma dos livros. Quanto mais as cidades evoluíam, mais desafios. A política, formas de governar e administrar grandes contingentes populacionais, agora detinham de informações que eram escritas, padronizadas. Grandes impérios agora possuíam registros contábeis. Pessoas agora com registros eram submetidas ao pagamento de impostos. Toda a nossa economia e convivência foi sendo moldada com a contribuição das palavras que, independente da língua, agora eram escritas sob a forma de registros, que eram mantidos, guardados e armazenados pelas mais diversas pessoas. Novas criações vêm sempre associadas a novos problemas. A população do mundo continuava aumentando, mecanismos de controle constantemente mudados, o volume de informações só aumentava e o papel já não era mais uma solução tão simples de ser consultada, gerava uma grande quantidade de volume, não era muito bem administrado e também era de difícil processamento. O ser humano vai encontrando novas possibilidades, bate de frente com novos problemas e se dispõe a criar novas possibilidades. Para entendermos melhor como surgiu o computador, precisamos entender o que originou em seus conceitos mais distantes. As máquinas. Máquinas podem ser definidas como dispositivos que utilizam energia e trabalho para atingir um objetivo pré-determinado. Na física, é todo e qualquer dispositivo que muda o sentido e intensidade de uma força com a utilização de trabalho. A ideia de uma máquina simples foi criada pelo filósofo grego Arquimedes, no século III a.C., que estudou as máquinas arquimedianas, alavanca, polia e parafuso. Arquimedes também descobriu o princípio da alavancagem.
A diferença preliminar entre ferramentas simples e mecanismos ou máquinas simples é uma fonte de energia e uma operação um tanto quanto independente. O termo máquina aplica-se geralmente a um conjunto de peças que operam juntas para executar o trabalho. Geralmente, esses dispositivos diminuem a intensidade de uma força aplicada, alterando o sentido da força ou transformando um tipo de movimento ou de energia em outro. O surgimento das máquinas alteraram nossa forma de exercer trabalho, assim como as dinâmicas do ser humano com o ambiente. Deste conceito, o das máquinas simples, podemos definir agora as chamadas máquinas automáticas. As máquinas automáticas são aquelas onde a energia provém de uma fonte externa, como a energia elétrica, térmica, entre outras. Seus primórdios se relacionam com a primeira revolução industrial, onde criamos a máquina a vapor, que automatiza os processos, dividia o trabalho realizado nas fábricas em setores onde cada um era responsável por uma parte do processo produtivo, diferente de antes do seu surgimento, onde, na maioria das vezes, um trabalhador precisava dominar toda a cadeia de produção e entender os diversos processos que envolvem a confecção de um produto. É importante pensar que o computador é uma máquina responsável por unir uma variedade de aparatos eletrônicos. Esse aspecto inclui novas ferramentas que seriam responsáveis por melhorar a experiência de trabalho ou estudo do usuário. Durante a origem do computador, houve a produção de uma máquina feita por Joseph Mayer Jacquard, responsável por fazer a criação de um aparato que permitia ser programado. Apesar de ter uma aparência de um tear, máquina de confeccionar tecidos, seu objetivo auxiliava a controlar o processo de construção de um tecido, com a ajuda de madeiras perfuradas. A origem do precursor do que chamamos de computador hoje ocorre graças a Charles Babbage e tinha como finalidade ser uma máquina analítica de realizar cálculos matemáticos. Ele apresentou sua máquina analítica em 1833 e foi considerada como ponto de partida para os computadores eletrônicos. Essa é considerada a fase inicial de criação dos computadores. No entanto, como toda tecnologia ou inovação, seus aspectos evoluíram com o tempo, sendo que somente em 1946 seria anunciado a construção do famoso ENIAC, que seria o computador de maior porte da época, sendo fundamental anos depois. Desde então, os computadores evoluíram tanto na capacidade de armazenamento de informações, como em sua capacidade de realizar cálculos. Podemos destacar a primeira geração dos computadores, que ocorreu entre 1951 e 1959, onde os computadores calculavam em milésimos de segundo. A partir de 1960 a 1965, surgiu a segunda geração dos computadores, que agora eram capazes de calcular em microsegundos. Entre 66 a 75, a terceira geração foi criada, sendo possível a realização de cálculos em nanosegundos e possuindo uma programação muito mais robusta. De 76 a 81, tivemos a quarta geração, onde miniaturas são melhoradas junto a circuitos integrados. Na década de 90, todos os softwares, programas, passaram por muitas melhorias e tendem a ser mais rápidos e a processarem informações muito mais rápidas do que os anteriores. Nos anos 2000, as miniaturas, os computadores de pequeno porte, são tendência, e todas as ferramentas dos computadores são mais simples e práticas de serem usadas. Os computadores mudaram a nossa forma de enxergar o mundo. Eles possuem diversos componentes, assim como interferiram em todo o processo de evolução tecnológica. Nessa série, você vai saber muito mais sobre como a computação realmente mudou o mundo.